Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. E nós convidamos um amigo, na verdade já havíamos conversado algumas datas, mas eu esperei ele virar ou se transformar ou subir a montanha, porque agora o Cleiton é legendário. Aí, é isso aí. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo ótimo, Que cara. maravilha. Então você subiu a montanha, rapaz. Subimos o morro e a montanha começou a segunda, né? É verdade, né? Né? Na verdade, não é só aqueles dias ali de evento, né? Enfim, o que o pessoal vê na internet. É, A partir dos dias que passamos lá, a vida segue e aí os desafios das montanhas são nos dias, é né? aí que começa a transformação de fato, né? Muito Eu falo bem. porque quando eu vi na internet, eu achava, cara, esse negócio deve ser muito maravilhoso, né? Que aparece na internet ali as coisas boas, o abraço do legendário nos senderistas, né? Eu falei, cara, esse negócio eu quero fazer. E aí lá foi uma experiência extraordinária, mas é aquilo que os próprios legendários sempre falou, cara, a sua montanha vai começar a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira começa de fato. Começa de fato. Então, Desafios. para começar nosso bate-papo, nós temos aqui sempre a pergunta-chave, que é aquela pergunta de como, de que maneira você se encontrou com Jesus, ou de que maneira Jesus se encontrou com você, onde você estava, o Show. que você estava fazendo, conte para nós. Cara, eu tenho o privilégio de dizer que eu nasci num berço evangélico, né? Então, Jesus me encontrou desde pequenininho. Meus pais, quando aceitaram Jesus, eu tinha 4 anos de idade, né? Meu pai bebia muito, fumava muito e tal, tinha uma vida bem distante de Jesus. E aí, quando ele conheceu Jesus, a gente começou a caminhar. Lembro como fosse hoje, né? A gente morava num sítio, nós ia de carrinho de animal para a igreja. Então, nós éramos em 3 filhos, somos até hoje, né? E aí forrava um colchão no carrinho de animal e nós 3 dava uns 16 quilômetros, nós 3 dormia até chegar na igreja, chegava na igreja, acordava, depois dormia no banco da igreja até o final do culto e vinha dormindo de novo no carrinho. Então, os 4 anos ali, a infância sempre na igreja, não teve o tempo assim, não, graças a Deus não tive aquele momento de experimentar o mundo, né? E aí foi passando o tempo e aí eu, de fato, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador aos 12 anos de idade, né? Que daí a gente teve o entendimento do que era ser um cristão, foi onde eu desci as águas, com 12 anos de idade, a vida inteira assembleiano, e aí desci as águas, entendi e conheci um Jesus, né? Mas eu conheci um Jesus que estava com um cajado na mão, pronto para me bater, né? Essa é uma situação engraçada que a vida inteira eu fui um crente que eu tinha medo de Jesus, né? Eu tinha um medo de... Não era um temor, não era aquele respeito por Jesus, era um medo. Eu não errava, eu não cometia pecados porque eu tinha medo de Jesus descer pra Não era cacetada. porque você amava o Não, Senhor, era porque você tinha medo dele, eu tinha medo dele. do que ele podia fazer com você. Exatamente. Então, Porque é o que se dizia, né? era o que eu conheci, né? Foi o que me passaram, que me ensinou, né? E aí foi passando o tempo, fiz 18 anos, casei muito novo, né? Casei com 18 anos de idade também. E esse mesmo Jesus que eu conhecia, cara que tinha um cajado, esperando eu errar para me bater, esperando eu errar para me corrigir. Até que aos 24, 25 anos de idade, 26 mais ou menos ali, eu tive um encontro com Jesus de verdade. E aí eu conheci o Jesus que não era aquele que tinha me apresentado lá aos 12 anos de idade, né? Olha só. Então eu sempre fui aquele menino que minha mãe não deixava ficar. Eu era aquele crente que ia para a igreja porque minha mãe me forçava quando eu era criança, né? Tinha que ir? Nós não tinha opção de ficar em casa, né? Então assim, mãe, quer ficar em casa hoje? Não, não tem essa opção, vamos para a igreja. Então Pronto. meus pais fizeram o papel deles. E a Assembleia de Deus é os cultos segunda, Opa, terça, é a quarta, semana quinta, toda. sexta, sábado, domingo. Na folga, tô na casa do pastor, fazendo alguma coisa. É mais ou menos. Vamos fazer aqui uma sorvetada, Uma pastelada. uma pastelada. Mais ou menos isso. E meus Ei. pais, sempre muito próximo do pastor, né? A vida inteira, meus pais é pastor até hoje, né? E então, né, sempre foi muito próximo do pastor. Então, era todo dia na igreja. Então, tinha dia que a gente queria ficar em casa, mas não tinha essa opção. Então, eu casei. Falei, cara, quando eu casar, vai ser diferente. Eu vou pra igreja quando eu quiser. Não tem esse negócio de vou todo dia pra igreja, né? E casei, mas minha esposa também é assembleana, mesma pegada, então todo dia na igreja, junto com o pastor ali. Eita glória. Mas até os 26 anos, cara, 25 ali mais ou menos, aí eu tive um encontro com Jesus de verdade. E aí eu conheci um Jesus que não era aquele Jesus que eu conhecia antes, que estava ali com o cajado para me bater. Conheci um Jesus amoroso, um Jesus que sim, ele corrige quando precisa, mas ele não estava esperando eu errar. Ele fazia de tudo para que eu não errasse, né? E se errasse, corrigia sim, mas corrigia com amor,
né? Como hoje eu sou pai, eu sei o que é a paternidade de Jesus na minha vida, né? Você não bate por prazer. Não, e nem fico esperando ele errar. Né? Eu faço de tudo para ele não errar. Se errar, se tiver que corrigir, a gente corrige. Mas corrige em amor. Verdade. Então, minha conversão foi essa, cara. Desde pequeno, um tempo atrás, o inimigo jogava umas setas na minha cabeça, assim, com um interesse, uma curiosidade de conhecer o mundo, porque eu nunca conheci. Então, casei com a minha primeira namorada, foi a Tiele, minha primeira esposa, minha única mulher na minha vida, casei virgem aos 18 anos. Rapaz, então, assim, aí só vinha aquela coisa, cara, como é que será o mundo? Entende? Ficava aquela dúvida, sabe? Às vezes eu ia conversar com algum amigo que falava, cara, já fui pro mundão, já experimentei tudo que você pensar, já fiz, cara, como é que deve ser? E você falou assim, eu não experimentei nada. Eu não experimentei nada. Às vezes eu pensava, cara, sabe que isso é bom eu não ter experimentado o mundo? Porque daí eu fico naquela dúvida, eu quero saber. Só quando eu conversava com as pessoas que já tinham conhecido o mundo e viu que não é bom, eu falei, cara, você é um felizardo. Privilegiado. Você é um privilegiado por não ter conhecido o mundo, porque senão seria muito mais difícil. E por um bom tempo eu ficava naquela. Cara, será que é mesmo, mas foi melhor eu não ter conhecido? Porque eu fico nessa dúvida. Cara, e muita oração, até que um dia eu participei do Encontro com Deus, e isso tem 5 anos atrás, já aqui em Sinop. Participei do Encontro com Deus, então isso é recente, essa dúvida, essa questão, né? Sim, sim. Participei do Encontro com Deus, e nesse Encontro com Deus foi uma das coisas que eu falei. Foi, Deus, tô indo pra lá pro Senhor me tirar de fato isso aí. Depois de casado, cara, não tinha esse pensamento ainda. E eu compartilhava com a minha esposa direto, ela também, mesma pegada que eu, cristã a vida inteira, e casou, primeiro namorado, primeiro marido, o único homem da vida. Olha e tal. Só. Cara, foi maravilhoso. E aí só que eu conversava com ela, ela falava, não, amor, não tem essa curiosidade não, eu fico bem em saber e tal, né? Então a gente sempre em oração, sempre com diálogo com a esposa. Até porque ver as pessoas que caminharam no mundo, ou frequentaram esse mundo de, né? Pode tudo. Pode tudo, bebe até cair, transa com todo mundo, enfim. Você via nos testemunhos das pessoas que não valia a pena. Que não valia a pena. Que não valia a pena. Exatamente. Todo mundo fala, cara, mas mesmo assim, a batalha do crente era na mente, vinha essas batalhas na sua mente. Trazendo essa dúvida ou trazendo curiosidade. Tempo todo. Como que você se manteve aí, na tua opinião? Porque talvez uma das grandes armas que as pessoas, no caso, têm a seu favor e também contra são as amizades. Isso. A seu favor, boas amizades. Contra as más amizades. Ou as amizades. Em geral, né? Em geral, porque não vou dizer que a pessoa, porque não frequenta a igreja, ela é má. Não. Mas o hábito, ou o que elas fazem, ou o que para elas é bom, você não compactuava com isso. O que, na tua opinião, te livrou aí de não... Ficar firme nessa opinião. Ficar firme de não ir pro mundão aí. Cara, parte do que você falou faz muito sentido, porque as minhas amizades sempre foi pessoas cristãs, né? Procurava sempre pessoas que estavam ali, que já tinham uma bagagem maior cristã, e me dava esses conselhos, Cleito. E eu conversava com algumas pessoas. Geralmente, eu sempre fui de ter amigos líderes, os meus pastores sempre foi parceiro meu, sabe? Fui sempre muito próximo de pastor, por essa pegada que meu pai foi pastor, sempre na casa de pastor. Então, os meus melhores conselheiros eram meu pastor. Até hoje é assim. O meu pastor Mauro hoje, quando qualquer dificuldade, somos amigos além de pastor, né? E quando tem a dificuldade, eu vou lá trocar ideia com ele. Então eu sempre perguntava, cara, como é que é? Ele falou, Cleito, cara, você não perdeu nada, cara, você não perdeu nada e tal. Então isso foi se fortalecendo. Eu falei, então é isso, cara. Então pra mim isso é um privilégio, então por que eu tenho essa dúvida? Aí nesse encontro com Deus, como eu tava falando, que foi o divisor de água, eu orei e falei, Deus, eu quero um basta, eu quero que o Senhor tire isso da minha cabeça, né? Cara, eu vi as pessoas tomando cerveja, me dava vontade de experimentar a cerveja, porque eu nunca tomei cerveja na vida, entende? Me dava vontade de experimentar. E daí eu via a galera impor, eu sempre... O que demorou sair da minha cabeça foi ter um carro de som, queria tocar uma musicona, um batidão. Nunca pensei em beber, farra, falei, cara, tem um carrão com som. Eu também tinha esse do carrão aí. E eu realizei. Realizei, mas era gospel. Um gospel, gospel. Né? Era um palhozinho com uma caixa de som. E ó, meu irmão, o que é aquilo ali, rapaz? E aí eu tinha essa vontade, sabe, do batidão, da pegada ali. Falei, cara, quando que isso vai parar? E aí, nesse encontro com Deus, eu pedi. Foi a minha petição durante os 3 dias. Eu quero que o Senhor tire esses desejos, essas dúvidas, essas incertezas da minha vida. Cara, cessou. Olha só, cara. Então não foi muita questão de influência, de amizade, foi assim um impacto mesmo que eu tive com Deus, nesse encontro.
E cessou. Dali pra cá, graças a Deus, não vamos dizer que não tem as lutas, né? Lógico. O inimigo, ele não para, ele não descansa, né? Não dorme, né? Não Tá dorme. ali Está sempre dia e nessa... noite tentando derrubar e tentando destruir aí, Exatamente. enfim, as nossas vidas, né? E deixa eu te perguntar, dessa experiência lá, antes do encontro com Deus ou do encontro com Deus, tem algumas histórias, ou tem uma história que te marcou? Fala assim, cara, essa história me marcou minha vida, em algum momento, sei lá, uma vigília, uma oração, um retiro, enfim, que te marcou, uma palavra de alguém que liberou sobre a sua vida? Ah, tem, cara. Antes desse encontro com Deus, aqui em Sinop já, quando a gente chegou aqui em Sinop, a gente veio pra cá com o intuito, né, de montar um negócio e tal, e chegamos, não foi do jeito que a gente pensava, né, como padrão, né, do empreendedorismo. E aí passamos muita dificuldade mesmo. E aí, quando a gente foi pro encontro com Deus, a gente estava lá, teve um momento de voltar. Lembro que foi onde conheci o pastor Mauro, e ele me trouxe ele pra casa de volta, e ele me deixou em casa e tava saindo, de repente ele voltou e me chamou pra almoçar. E naquele dia, cara, nós tava passando uma dificuldade mesmo em casa. Eu lembro que a gente ia almoçar arroz e macarrão, que era o que tinha. Aí ele me chamou, eu falei, não, pastor, tá tranquilo, eu vou almoçar por aqui mesmo e tal. Eu pensei, ele não tem dinheiro pra pagar. Ele falou, não, moço, tô chamando você, eu vou abençoar a sua vida. Acho que ele percebeu, né, que a gente tava sem. Eu falei, então vamos. Aí fomos almoçar, cara. E naquele momento, cara, eu tinha acabado de conhecer ele, aquele ficou marcado porque, assim, eu senti que não foi ele, entende? Foi Deus que fez aquele momento pra falar assim, ó, eu tô cuidando de você, entende? A gente precisando, passando dificuldade, e eu não comentei nada com ele, obviamente, né? E ele foi lá, me chamou pro almoço, e foi assim, um simples almoço, cara. Assim, mas aquele momento eu vi, assim, o cuidado de Deus, porque quando foi a gente vir pra Sinop, Deus falou com a gente, falou, ó, queima as carroças, porque a gente tava com um intuito, a gente tinha empresa lá já, o intuito nosso era vir pra Sinop, deixar alguém cuidando, né, funcionário, rodando pra vir pra cá. E a gente teve uma palavra que a gente deveria queimar as carroças. Naquele momento teve a palavra, fiquei em dúvida o que seria queimar a carroça, fui pro joelho, Deus me revelou, queimar a carroça é eu, de fato, queimar as carroças pra não ter aonde voltar. E aí eu entendi, porque a gente passou um ano aqui de muita dificuldade. Se nós não tivéssemos queimado a carroça, nós teríamos voltado pra Juína, não teria vivido o propósito de Deus na nossa vida. Você era de Juína? Juína. Mas nasceu lá? Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Me criei em Cotriguaçu, depois fomos pra Juína. Viveu muito tempo lá? Vivemos 7 anos em Juína. 7 anos. 7 anos. A gente construiu. A família toda a minha família foi construída em Juína. Foi construída em Juína, exatamente. Então, Casei em Juína. Esse legendário que você passou agora, então, foi na tua terra. Foi lá. O encontro foi na terra, né? Apesar de ter sido em Aripuanã. Mas o encontro, quando falou que vai ter em Juína, eu falei, cara, tô em casa, né? Meus pais moram lá, então foi bem tranquilo. Minha esposa foi, então teve a recepção lá na igreja. Minha esposa, meus filhos estavam lá. Então foi bom. Então esse impacto, cara, parece que foi um negócio simples. Mas eu senti assim, Deus falando assim, ó, eu tô cuidando de você. Não é do jeito que você quer, porque a gente fez um plano, um planejamento, cara, vai ser assim, assim, assado. Chegamos, foi totalmente diferente. Então foi literalmente... E aí depois disso eu comecei a viver mesmo na dependência de Deus. Falei, cara, é isso. Não é como eu quero, né? Tem uma palavra, acho que em Provérbios fala que o plano que a gente faz, quem faz é nós, mas a última palavra é de Deus. Né? Então eu tenho vivido isso aí, do tempo pra cá, desse tempo, 100% na dependência de Deus. E é a melhor coisa que você tem. Deixa eu te perguntar, porque obviamente você já fala sobre isso, já testemunhou sobre isso, dá palestra sobre isso, enfim. E você é conhecido como o Clay do Tereré. O Clay do Tereré. Rapaz, como que surgiu esse negócio? Foi lá em Juína? Lá em Juína. Lá em Juína. Mas da onde você pegou essa ideia de montar uma empresa para vender o tereré, que não é algo assim tão difícil de fazer? Não desmerecendo, obviamente, mas todo mundo sabe fazer um tereré em casa. Exato. Talvez não na técnica que você usa, obviamente, não no get-get ali, naquela coisa toda. E com as tecnologias ou os detalhezinhos que você acabou aprimorando. Sim. Mas como que você pensou? Cara, vou vender tereré. Como é que foi isso? Cara, eu falo que o começo foi algo assim... Eu comecei, né? No começo eu comecei. É engraçado de falar. Mas depois de um tempo eu entendi que Deus colocou a mão, de fato, no negócio para se tornar o que ele é hoje. Então, eu trabalhava na época na Gazin, vendedor. Vendedor da Gazin. Vendedor de móveis ali, direto doméstico. Vendia bem? Opa, eu sempre ganhava como primeiro ou segundo lugar. Inclusive, eu tava de trainee para assumir uma gerência. Olha só. E aí, tinha recém-entrado, tinha um ano e pouquinho na loja. 2 lojas para baixo, tinha uma loja de tereré. Casa do Tereré. E aí, um dia,
fui ali, acho que fui tomar um tereré com a moça, fiz amizade com ela, comprou um ventilador comigo na época pra botar na loja, fiz amizade. Fui lá tomar um tereré, e ela me falou, por que você não quer comprar essa loja de mim, não? Ah, era uma loja Era uma pronta loja já. pronta Olha de só, tereré. olha só. Aham, uma loja menor que esse espaço aqui, uns 25 metros quadrados. Falei, não lembro o nome dela, falei, cara, não, nunca pensei em comprar uma loja de tereré, nunca cogitei essa ideia. Mas me fala mais, como é que é? Ele falou, não, eu montei essa loja porque eu tinha um dinheiro guardado, eu não queria gastar ele, eu montei essa loja de tereré, vi que não tinha na cidade, só que eu tô vendo que não é pra mim, não sou do comércio, não gosto de cliente ficar reclamando que o produto não tá bom, quer, não quer, não quer, então eu não levo jeito pra comércio, então eu quero vender por conta disso. Olhei para as prateleiras, bem vazia, bem parada mesmo. Falei, cara, será? Mas falei, quanto você fatura? Lembro que ela falou assim, eu devo faturar uns 5, 6 mil por mês. Só que a margem é muito boa, você paga R$700 de aluguel, o único custo fixo que você tem aqui é aluguel, a energia é inclusa já e tal. Então você vai ganhar vai lucrar para você uns 2,5, 3 mil. Isso há 9 anos atrás, era o que eu ganhava na Gazin na época. Falei, cara, se de fato der isso mesmo, tá bom, né? É o que eu já ganho na Gazin. Falei, olha, não tem dinheiro, mas vou te fazer a proposta. Vou pensar e te faço. Ela falou, tá bom. Passou uns 2 dias, foi um cara lá, ofereceu o que ela estava pedindo à vista. Só que eu não entendi por quê, eu estava no momento no dia ainda. O cara chegou, quanto você está pedindo na loja? 25 mil. Ele falou, na verdade não ofereceu o que ela estava pedindo, ofereceu um pouco menos. Te faço por 20, te pago 20 no Pix. Na verdade não era Pix, paga à vista, cash. Aí só que ela sentiu dele uma arrogância, uma certa arrogância. Falou, tem pouco produto, você tá vendendo o quê, na verdade? Ela falou. Ele perguntou para ela, você tá vendendo o quê? Porque produto não tem. Sua marca ninguém conhece. O que você tá vendendo? Não sou arrogante. Ela falou, não, vou vender minha loja. Não, eu te dou 20. Ah, não tem interesse. Tá aqui meu cartão, se interessar, e virou as costas. Aí eu falei, que cara arrogante. Eu até poderia vender por 20, mas pra ele eu não vendo. Peguei aquela fala. Passou a semana, eu fiz uma proposta pra ela. Falei assim, proposta não é ofensa, vou te fazer a proposta. Te pago 20 na loja, só que da seguinte forma, eu tenho uma moto, uma Titan 150, que custa 5 mil, te dou ela de entrada, e eu te pago 2 mil por mês. Porque você falou que vai sobrar uns 2 mil e pouco, então o que sobrar é pra pagar você. Só que na expectativa de que eu ia, pelo menos, dobrar as vendas, né? Porque eu tinha que sobrar o dinheiro pra me sobreviver, né? E aí, resumindo, cara, pegamos a loja e comecei a divulgar. Não vendi o que ela falou que eu vendia 6 mil, vendi uns 3, 4 mil só. Então não dava nem pra se manter. Mas garra, foi indo. Foi aumentando o faturamento, foi para 8, foi para 10, foi para 15. Chegou a um ponto que não passava do faturamento que a gente queria. E aí o pessoal vinha lá, cara, sentar para conversar comigo, para tomar o tereré comigo. E lá virou um point onde as pessoas iam lá para tomar tereré. Mas acabavam não consumindo. Um monte de amigo meu ia lá, vamos lá no Cleiton tomar um tereré, vamos. Mas chegava em 2, encostava a moto. Fala, Cleitão, bom, você tava no banquinho comigo, tinha uma garrafa de 10 litros de água ali. Tomava o tereré, secava a garrafa e ia embora. Aí eu ia lá fazer o tereré. Até que um dia eu falei, cara, os caras vêm pra tomar o meu tereré, toda hora fica enchendo isso aqui. Eu vou começar a cobrar. Vou monetizar esse negócio. Porque senão o cara não compra erva de mim. Os meus melhores amigos não compravam erva de mim. Porque ele ia lá tomar quando ele queria. Não precisava comprar. Sim. Aí eu comecei a cobrar. Falei, agora a partir de hoje é 10 pila. Pode ir conversar comigo. Ué, você tá cobrando pra conversar com você agora? Eu falei, não, conversar você pode conversar de graça. Mas agora pra tomar o tereré é 10 reais. E aí, pá, 10 reais. Começou um pagava o outro, aí começou a reclamar. Eu percebi que ali eu não ia fazer sucesso. Aquele velho ditado, de santo de casa não faz milagre, foi onde a ideia de vir para Sinop. Com essa ideia, nessa pegada, então, de servir o tereré pronto e não vender a erva mais, que foi a nossa virada de chave. Aí vim para Sinop, montamos um modelo de loja ainda convencional, erva, vender e tal, só que tinha 6 lojas grandes na cidade, e ficamos ali quase um ano ali na frente da faculdade, cara, não fazia para pagar o aluguel. E aí o que deu insight, cara, olha que legal essa história, foi a Noite das Cabanas, de 2018, se eu não me engano, que o pastor Renan me chamou. Cleiton, você não quer trazer esse container seu para a Noite das Cabanas aqui e servir tereré pra galera? Falei, cara, quero. Então, beleza. Aí eu arrumei um caminhão, joguei meu container em cima e fomos para lá. E lá foi o primeiro dia que eu servi torre de tereré na minha vida. Porque eu falei, como que eu vou servir tereré aqui? Eu pensei nas garrafas e tal. Eu falei, não, acho que a torre vai chamar atenção. Liguei para um amigo meu que tinha umas torres de chopp, que me emprestou. E lá foi o primeiro dia, cara. Inclusive depois tem imagem. Foi um sucesso. A galera curtiu demais a torre. Na época era o suquinho Tang. Então, por isso que eu falo que foi Deus que colocou a mão, porque não tinha nada de especial. Era um suco Tang, cara. Qualquer pessoa podia pegar um suco Tang na geladeira e fazer. Então não era pela bebida, e sim pelo formato que eu entregava, a experiência que o cara tinha de tomar um tereré numa torre. Poder sentar e tomar um tereré.
E dali em diante foi o divisor de água. Falei, cara, é isso que eu preciso, torre de tereré. Voltei pra frente de faculdade e botei torre de tereré. Não vendeu. Porque o universitário queria cachaça e não queria tereré. Falei, Imagina. cara, eu preciso estar no lugar certo agora. E aí, através do contato, o professor Renan me conectou com o pessoal do dono do Curupi. E aí, nós fizemos a reunião, montou. Eles não acreditaram muito no projeto, mas montamos. E aí, cara, começou. Primeiro dia, eu lembro como fosse hoje, 15 de novembro de 2019. Primeiro dia eu vendi 70 torres de tereré. Cara, aquela época pra mim foi assim, surreal. Eu lembro quando eu cheguei, contei pra minha esposa, falei, amor, chuta quantos que eu vendi. Era 10 torres, foi mais, 20, mais, 30, mais. Já começou a emocionar. Falei, 70 torres de tereré. Isso era 15 reais a torre na época. E foi sucesso, cara. E de lá em diante, aí logo veio a pandemia, aí deu uma baqueada, né? Aí foi onde eu falei que foi Deus que colocou a mão e o meu negócio, eu sempre falo, a Império Tereré é de Deus. Ela é 100% de Deus. E se tiver tempo a gente vai contar um episódio. 100% de Deus, eu só administro. Porque a ideia foi de Deus, entende? Porque é aquilo que os outros falam, cara, mas é tereré, Cleiton. O Das, meu amigo, ele sempre brinca. Ele fala, Cleiton, você é o cara mais inteligente que eu conheço. E por quê? Você vende água, cara, e ganha dinheiro. Falei, cara, me respeita, eu não vendo água, eu vendo tereré. E aí foi indo, cara. No começo, então, não tinha nada de especial. Era o tereré com suco tangue. Mas daí foi passando o tempo, né? Aí Deus foi dando algumas estratégias, cliente dando ideia, eu fui pesquisando, fui buscando, a gente foi melhorando. Aí veio a pandemia. Foi onde a gente criou o Tereré Delivery. Porque daí o povo não podia ir no parque tomar a torre de tereré. Entregava. E aí nós começamos a entregar o tereré delivery, né? A gente foi pioneiro, a gente desenvolveu. Criamos o tereré de bolso, que é o sachêzinho descartável ali, porque não podia compartilhar em boca em boca. Então, no meio da pandemia, a gente criou um modelo de negócio, que hoje é um modelo de franquia. E aí foi indo, cara. Foi crescendo, 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 até que 3 anos atrás deu a luz da franquia. Cara, vamos montar um negócio de franquia? Vamos. 3 anos atrás, fiquei 1 ano pesquisando como que fazia, como que era, como que não era. E aí, há 2 anos atrás, a gente começou o processo de franquear. Finalizamos em abril do ano passado. E tem 1 ano que a gente é franquia. E já estamos com 25 unidades. Cleiton, essa questão da franquia, quem que te impulsionou a levar o teu negócio para a franquia? Foi a equipe daqui de Sinop, da empresa aqui da cidade? Ou só foi você mesmo que fez essa pesquisa? Você falou que fez a pesquisa ali, deu uma olhada, mas quem te ajudou com todo o formato foi a empresa aqui de Sinop? Foi, em Sinop. O que fez a gente despertar esse desejo da franquia foi os próprios clientes. Chegava, cara, você quer uma franquia? Você quer uma franquia? Como é que eu faço para replicar isso aqui na minha cidade? Como é que eu faço para abrir um negócio desse na minha cidade? Antes de você ter um modelo? Antes de ter um modelo, antes de pensar em franquia. E você pensou em negociar alguma venda? Já fez alguma? Sim, cara. Antes de transformar em franquia, eu vendi um formato de uma mentoria. O cara falou, cara, como que eu faço para abrir um negócio desse na minha cidade? Eu falei, cara, como é que eu vendo? Né? Eu falei, cara, não posso simplesmente falar, dar né, a mão, de mão beijada. Eu falei, cara, eu dou uma mentoria. Sim. E te explico, passo a receita, te ensino a fazer e te passo contato de fornecedores e você faz. Quanto você cobra? Falei, 5 pau. Lembro que fosse hoje. O cara pagou. Falei, não, beleza, então eu pago. E esse cara tá Não, não tá. Não tá mais. Não, abriu, ficou um tempo, fechou. Porque daí a gente percebeu que franquia, hoje a gente trabalha com um modelo de franquia, cara, é muito mais além do que você vender uma mentoria, ensinar o cara a fazer e soltar na braquiária. Entende? Porque tem todo um... não é só abre aqui, corta um limão, faz isso. Tem todo cara, tem todo um processo aí, né? Exatamente. Porque hoje, o que é uma franquia? Por que o cara compra uma franquia? Porque que ele compra o meu tempo. Né? Então, meus 9 anos de experiência no tereré, tudo que eu fiz de errado ele não vai cometer. Exatamente. Porque eu não vou deixar de errar. E aí, tudo que eu fiz certo, eu vou replicar para ele. Ele vai começar a jornada com 9 anos de experiência. Exatamente, é bem isso. Então, e ele aí vai toda a questão do ali de como fazer, de como comprar, de onde montar, de como... Entrega mastigado, sabe tudo isso aí. Cara, entrega mastigado. A gente sempre fala, o comprador, o candidato à franquia, ele tem a vontade de fazer o negócio acontecer e nós temos o método. Entende? Então é isso. Que casa. Né? Sim, o que não pode, o que muito acontece também, é aquele cara que vem, quer comprar a franquia porque ele acha que ele não tem que trabalhar, porque a franquia se vende. Aí isso é um problema. Então, quem que é o nosso candidato? Quem que é o nosso público? É o cara que tem fogo nos olhos, que quer fazer o negócio acontecer, mas não quer arriscar. Porque até ontem você tava com a mão na massa. Exato. Entendeu? Ele não quer arriscar, abrir um negócio do zero, validar, testar, ver se vai dar certo ou não. Comprar a franquia, ele comprou um negócio testado e validado.
já está dando certo, entende? E você sabe onde dá certo, o período que mais vende, que menos vende, Exato. os lugares mais A adequados. gente faz toda Você tem todo esse pente fino aí. Então, quando o cara quer comprar, aconteceu já de eu não vender uma franquia. O cara querer comprar a franquia e eu não vender pra ele. Porque ele é do Rio Grande do Sul. E ele é um cara que toma muito tereré. Ele falou, cara, aqui vai dar muito certo. Só que por quê? Lá tem 3 meses de sol. Se o cara comprar uma franquia de mim e trabalhar 3 meses no ano, então não faz sentido em pagar o royalties durante 9 meses sem abrir. Falei, cara, não faz sentido. Na sua região não faz sentido a gente montar uma loja de tereré. Porque lá é chimarrão. É chimarrão, pô, é frio a maior parte do tempo. E o frio não combina com o tereré, entendeu? Mas ele falou, cara, eu tomo tereré mesmo no frio. Eu falei, cara, você toma. Você e talvez mais uma meia dúzia. E essa meia dúzia não vai suprir o seu negócio na época do frio. Ele vai ficar até chateado com você. Exato. Ah, não vende, não sei o quê. Então, E você montou que tipo de formato de franquia? Você tem o quê? Quiosque? Você tem loja grande, loja pequena, loja embutida em outra loja? Como é que isso. funciona? Hoje a gente começou com um modelo de franquia, que era o modelo quiosque de parque aquático, que é o que eu tinha validado, tava dando muito certo, e dando dinheiro, transformando a minha vida. Eu falei, cara, é isso que eu quero, tenho que vender. O que tá dando certo pra mim, né? Lógico. E aí, no meio do caminho, a gente colocou, também desenvolvemos no delivery, porque também tava dando certo. Meio a pandemia a gente abriu, deu muito certo o delivery, cara, estamos 2 modelos de franquia. No meio do processo de franquear, que já estava divulgando que a gente se tornar uma franquia, estava no processo, levou quase um ano ali para. Hoje está muito mais rápido, tem, né, várias tecnologias que antecipam esse tempo, mas na época era um ano. Nesse meio tempo, surgiu outras demandas. Por exemplo, um dono da sorveteria falou, cara, eu quero montar um negócio desse na minha sorveteria. Lá na minha cidade, que deve dar muito certo, porque o povo vai para lá, vai tomar um sorvete, eu sou em frente a uma praça, o cara leva garrafa de tereré, então eu queria montar um negócio de tereré dentro da minha sorveteria. Aí deu um insight, falei, cara, então eu preciso de um modelo para colocar dentro de outro negócio. Então aí desenvolvemos o terceiro modelo, o modelo Start, chama, que é uma loja dentro de outra. Então o cara tem uma sorveteria, tem uma açaiteria, tem uma lanchonete, quer agregar o tereré, a gente tem um modelo de E franquia. agrega, não invalida um, não invalida o outro. De forma alguma, agrega. Então o cara continua vendendo pastel dele, vai vender uma torre de tereré. Continua vendendo sorvete e vende uma torre de tereré. E aí veio a ideia de todo mundo falar, Cleiton, já pensou esse tereré na praia, cara? Já pensou isso aqui na praia? Isso aqui deve ser sucesso, deve ser sucesso. Foi onde a gente foi para Balneário Camboriú, em 2023. Lembro. E moramos lá por 8 meses para validar esse modelo. Então, todo mundo falava, deve dar muito certo, deve dar muito certo. Eu também acreditava que dar certo. Mas eu não posso vender uma franquia para alguém que eu acho que vai dar certo. Até porque você tem aí um nome a zelar, Exato. que não é só o seu. É o nome do Senhor, da qual você serve. Exatamente. E você não quer que ninguém entre numa barca furada. Exatamente. Você vai envergonhar o nome do Senhor, né? É bem isso aí. E a Império do Tereré é do Senhor, entende? Então eu falei, cara, eu preciso ir pra lá. A gente mudou de cidade, fomos pra lá, fizemos todo um movimento. A logística. A logística, criança da escola, tirão e tal. E fomos pra lá. E ficamos 8 meses lá, cara. E aí validamos o modelo de negócio. Sei por que balneário? Todo mundo pergunta, mas por que balneário, Cleiton? Lá não é frio também e tal? Realmente, mas eu tinha 3 escolhas. 4, na verdade. Eu tinha Balneário, Santa Catarina, né, pra mim ir, lugar de praia. Eu tinha São Paulo, tinha Rio de Janeiro e tinha o Nordeste. Aí eu pensei, São Paulo, cara, eu tenho meus filhos pequenos, eu quero botar na escola, e como é que eu faço em São Paulo? Cidade perigosa, lugar, né? Não vou pra lá. Rio de Janeiro, mesma pegada. Também tinha essa preocupação. Nordeste, eu pensei, cara, Nordeste, cara, não tem aquela pegada, eu não gosto muito daquela praia calma, aquele negócio. Eu sou um cara da muvuca, do piseiro, né? Sabe? Da bagunça de gente. Praia cheia. Entendeu? Já o Nordeste é um lugar calmo, onde o cara quer ir pra descansar, o cara quer ir pra relaxar. Balneário já é o fervo. Aí, eu falei, cara, é o balneário que eu quero, por conta desse fervo que tem final de ano, que eu vou testar o negócio, eu preciso ver se tá certo, não tem gente. E por qualidade de vida também, que é um lugar top de se morar, você é louco. Eu tenho desejo de voltar a morar lá de novo. Entendeu? Porque é um lugar maravilhoso você ficar, morar e tudo mais. Passei uma virada de ano lá, fantástico. Muito bom. Aí a gente foi pra lá e aí testamos o nosso tereré lá. Cara, foi sucesso, entendeu? Vendia super bem, um modelo de negócio bem chuto. Então o franqueado mesmo pode tocar o negócio, ou o cara pode ser um empresário e ter 3, 4 carrinhos rodando na praia vendendo. Então a gente testou, então colocou o 4º modelo de franquia. Então hoje nós temos o Master, que é o quiosque, parque aquático. Nós temos o Delivery, que a pessoa pode começar da cozinha da casa dele, né, com pouco investimento. Nós temos o modelo Start, que é uma loja dentro de outra, Império do Tereré, dentro da sorveteria fulano e tal, lanchonete fulano e tal, e o modelo carrinho para praia. Então hoje rodando assim, modelo parque aquático, modelo Delivery, modelo Start. Carrinho a gente não tem nenhuma franquia ainda. A gente foi lá, testou, validou, dá certo. A gente não está colocando energia em vender esse modelo ainda,
porque a gente quer estabilizar esses 3 modelos que nós conseguimos fazer aqui por perto, onde eu consigo dar um suporte, para quando estiver estabilizado aqui, aí eu começar a vender franquia para o Nordeste, para outros lugares, que daí eu posso dar uma atenção maior para lá, entendeu? Maravilha. E eu quero fazer o quê ainda? Tô conversando com um menino que trabalha comigo, quero mandar um menino que trabalha comigo pro Nordeste para abrir a franquia lá, botar um carrinho, a gente vai custear a ida dele e tudo mais, para validar também no Nordeste e começar o serviço lá. Vender, né? As pessoas vão ver, igual foi acontecendo no Curupi. Viram no Curupi, interessou, comprou a franquia. Vai ver lá na praia, interessou e comprou a franquia. E esse negócio mudou sua vida? Mudou minha vida, transformou da água pro vinho, cara. Aquele cara que tava passando uma necessidade ali de... Há 5 anos atrás. De uma comida, de um alimento, talvez de outras necessidades, com força, trabalho Muito e, logicamente, trabalho. o Senhor na frente. Exato. Mudou a sua vida. Mudou minha vida. Muito trabalho, Senhor na frente, como você falou. Eu, há pouco tempo, cara, tive assim lá em Balneário, eu tive um entendimento, uma mudança de vida drástica em relação a finanças, em relação a empreendedorismo, em relação à riqueza, que eu fui um cara que a vida toda eu tinha 2 senhores, entende? A vida toda eu trabalhei para Mamon, entende? Eu era aquele cara dinheirista, aquele cara que tudo que eu conquistava era no suor, sabe? Na força dos meus braços. Eu falo isso, de verdade. Cleiton, mas como assim? Porque tem como, cara, hoje você ricar sem ser aquela riqueza do Senhor. Tem como, pô. Se o cara for um bom administrador, um cara que trabalha de segunda a segunda, um cara que gasta menos do que ele ganha, e esse cara enriquece. Só que não é a riqueza do Senhor. Entende? Essa riqueza ela é pesada. Ela vem com doença, ela vem com perda de família, ela vem com perda de qualidade de vida com os seus filhos, ela vem com um monte de desgraça junto. É uma riqueza. Sim. Só que daí chegou um ponto, eu falei, cara, não é essa riqueza que eu quero. Até quando vai ser assim? E aí em Balneário eu tive um entendimento, cara, foi uma escola esses 8 meses pra mim lá. A gente participou da igreja lá, Família do Reino, e tinha um pastor muito visionário lá, com essa pegada empreendedora na igreja dele. E ele falava, cara, a gente precisa ter vários José de Arimateia na igreja. Eu lembro dessa fala. Aí eu falei, cara, como assim vários José de Arimateia? Ele falou, cara, eu quero criar, eu quero produzir José de Arimateia dentro da minha igreja. E aí, um dia de um culto de empresários, ele destrinchou isso. Ele falou, cara, o rico na igreja, ele tem um papel na igreja. Ele tem um ministério. O rico ele tem um ministério. Assim como o diácono, o cooperador, o presbítero, o pastor, o rico tem o seu ministério. Sim. E qual é? Aí ele usa o exemplo de José de Arimateia. Quando Jesus morreu, que foi preso lá, foi pregado na cruz, qual que era a ideia? Era deixar lá, apodrecendo o corpo, decompondo, para os bichos lá comer, que era uma forma de humilhar mesmo, né? Depois da morte. E aí José de Arimateia chegou até Herodes e falou assim, eu quero o corpo de Cristo. Eu quero dar um sepultamento digno para ele. Eu tenho um lugar aqui. Eu tenho um lugar aqui. Ele falou, não, mas não é assim. Não pode. Porque só quem tinha é quem tinha condições. Exatamente. Ele falou, não, mas eu vou pagar o preço que for preciso. Então ele pagou pelo corpo de Cristo. Ou seja, ele não deixou o corpo de Cristo perecer. E hoje quem que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então o papel dos Josés de Arimateia na igreja é cuidar do corpo de Cristo. Cuidar da igreja, não deixar a igreja perecer. Cara, eu tive esse entendimento. Falei, cara, é isso. Eu sempre tive vontade, aquele queimava no meu coração a vontade de ser um pilar financeiro na igreja, ajudar. Porque eu não me via assim, indo ali pregando, indo lá evangelizando, envolvido na obra, na mão na massa, entende? Eu não me via, eu me martirizava por isso. E lá eu tinha entendimento, cara, uns vai enviar, outros vão contribuir, os outros vão orar. Então tá tudo bem. Você não tá na mão na massa, você não tem essa pegada, mas você pode ser o pilar financeiro. Falei, cara, é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a entender o que era de fato buscar primeiro o reino de Deus, que a riqueza de Deus, tem uma parte na Bíblia que fala que a riqueza de Deus não traz consigo dores. Verdade. Aí eu falei, então peraí, pô, então a riqueza que eu tenho não é minha. As coisas que eu tenho, o carro que eu conquistei, a casa que eu conquistei, as coisas que eu conquistei até hoje não é do Senhor, porque foi com muita dor. Abrindo mão de final de semana, trabalhando no Curupi, fazendo, correndo e tal, perdendo tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos, eu falava bem assim, amor, um dia vai valer a pena, um dia eu vou parar. Só que esse dia nunca chegava, entende? Aí eu comecei a ver pessoas multimilionárias, velhos de idade, e não tinha tempo de qualidade, entende? Eu conheci um cara lá em Balneário,
não o dono da FG, consultora, que é a maior consultora de Balneário, mas o meu pastor conhecia o filho dele. E ele estava nesse culto de ele falou, cara, meu pai, ele é bilionário, mas eu nunca tirei umas férias com meu pai. Falei, cara, então é isso aí. Escravo do dinheiro. Escravo do dinheiro. O cara trabalhava 100% pelo dinheiro. E aí eu comecei a entender isso aí. E aí eu comecei a exercitar para deixar de correr atrás do dinheiro. O dinheiro, ele me servir. Não eu servi o dinheiro. Entende? Deixei o dinheiro me servir. Fiz com que aquela palavra fala que a riqueza, as bênçãos do Senhor vão correr atrás da gente. Quando eu tenho um propósito. Quando eu tenho um coração generoso. Quando eu tenho um coração que não está preso aos bens materiais, que eu tenho um coração que está voltado para o reino. Aí, cara, eu comecei a entender isso aí. E aí, de fato, as coisas começaram. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 7 anos da minha vida com uma única unidade. Quando eu entendi isso, em menos de um ano, nós estamos com 25 unidades. Olha só. E não é porque eu virei franquia, porque você deu uma... Não, cara. É porque eu entendi que se eu não tivesse o coração desprezo daquilo, dos bens materiais... Cara, eu lembro como fosse hoje, assim, ó, que o pastor lá, ele renunciou uma Hilux para um evento que estava acontecendo, uma cruzada de milagres, e aí gastar uns 300 mil reais para esse evento. E um cara lá, um dos pastores, ele falou, cara, vou dar minha caminhonete para isso. 200 pau. Cara, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Chegou a doer em mim, nem era eu que tava dando. Entende? Doeu em mim. Falei, aí eu comecei a entender isso aí, cara, meu coração tá nisso. Se mexer nisso aqui, meu coração dói. Então eu tenho que aprender a me desprender disso. Aí o pastor falava assim, às vezes Deus olha lá e fala, cara, eu queria tanto tornar esse cara bem sucedido, um pilar financeiro, um multimilionário. Mas Deus olha pro coração do cara e fala, cara, se eu der mais 1 milhão para ele, se eu der 1 milhão para ele para de ir pra igreja. Se eu der 1 milhão para ele vira arrogante, ele passa por cima das pessoas e joga lama no cara. Sim. Então eu não vou abençoar esse cara. Deus tem que tratar primeiro o coração. Agora, se ele olhar pro seu coração e saber que se ele te dá 1 milhão, você vai abençoar vidas, você vai transbordar na vida das pessoas, cara, você vai ser um canal. Você acredita então que esse sucesso da franquia, a virada de chave foi essa aí? Totalmente, 100%, sem dúvida nenhuma. Tipo assim, toda a virada. E aí a nossa vida, cara, ficou muito mais leve. Hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes e ganho muito mais. Muito mais. E não é porque, é que agora eu aprendi a chave do empreendedorismo. Não tem nada disso, cara. Eu aprendi a ter um coração desprezo dos bens materiais. Um coração voltado 100% pro reino. Quando Deus viu isso no teu coração, falou assim, Aí, agora eu posso liberar. Agora eu posso liberar. Agora eu posso abrir as comportas do céu e derramar e ele tá bênçãos sem medidas. Exatamente. Ele tá abrindo, não vou dizer que eu sou o cara do coração generoso. Não, ele tá abrindo aos poucos. E eu tô ficando cada vez mais com o coração mais generoso. Vou te passar o meu Pix. Seja generoso? Vamos fazer um teste ao vivo Vê aqui. se esse cara tá generoso. Vamos ver quanto vai vir no meu Pix. Então, mas é isso aí, cara. É bênção de Deus. E eu quero entrar, logicamente, na criação que nós começamos, que é o que você tá com o teu boné, tua camiseta, tá aqui a gorra do Cleito. Olha o número do camarada, meu amigo. 125.379. Legendário 125.379. Que isso. Foi sofrido conquistar essa gorra aqui? Cara, foi sofrido, mas foi gratificante. Eu sempre falo, esse dia, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, o menino perguntou, mas cara, tem gente que fala mal, tem gente que, né, teve até uma pessoa famosa, né, no nosso âmbito cristão que falou mal do Legendários e tal. Cara, é simples, só fala mal quem nunca foi. Né? Eu nunca falei mal e eu fui por curiosidade. Porque, cara, quero saber que movimento é esse, né? Que movimento é esse de estar transformando homens, fazendo homens virar homens de verdade. Será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo, né? E eu fui por curiosidade. E aí, convite mesmo, né, do pastor Fábio, grande amigo meu lá de Juína. Gente boa demais. Meu Deus, foi meu pastor de jovem na época. E o pastor Renan também me convidou. Então teve uma galera que me convidou, eu falei, cara, vou ir. Porque se esses caras que são pessoas que eu admiro, pessoas que eu acompanho, referência pra mim, tá me dizendo que eu devo ir, eu falei, então eu vou ir. E, cara, divisor de água. Hoje eu digo que, de fato, eu me tornei um homem... Eu sempre fui o homem provedor da minha casa, né? Mas hoje eu sou, além de provedor, eu sou o direcionador e sou o protetor da minha família. Entende? Eu sempre falava assim, cara, eu dou minha vida pela minha família, pelos meus filhos. Se alguém perguntasse da sua vida, dou. Mas sabe aquela fala artificial? Assim, ó. Talvez se o cara botasse uma bazuca na minha cabeça, não, pelo amor de Deus, sai vazado. Agora hoje não.
Hoje, se precisar entrar na frente de uma bazuca, eu entro pela minha família. Porque eu entendi que é esse o papel do homem. É isso que Deus quer que nós sejamos na nossa família, entendeu? Então isso foi, essa montanha de verdade, foi um divisor de água. E agora já começa o desafio, né? Antes de ontem já começou o desafio de ser esse homem que transforma a sua vida, dá uma direção para a sua vida, uma direção de Deus para a vida, ser o sacerdote da casa. E é isso que a gente está ficando, né, cada vez mais assíduo agora, sendo esse varão. Para quem está assistindo, Cleis, você subiu então o top 1031 lá pro Juína, que é sua cidade, obviamente. Passou lá quinta, sexta, sábado, domingo, 72 horas, conquistando sua montanha. E na sua concepção, de fato, o que você conquistou lá? Foi essa fala que você fez agora aqui? E mais. E mais. Se tornar esse provedor, esse cuidador, esse protetor e esse direcionador da família. Cara, e se tornar um ser humano melhor, né? Ali ensinou, eu acredito que eu ganhei muito e todos ao meu redor vão ganhar com isso. Minha esposa, meus filhos, meus colaboradores, meus fornecedores, meus parceiros, meus amigos. Porque de fato a gente se torna um homem melhor. Hoje teve um episódio muito interessante que eu chupei uma bala no carro, cara. Chupei uma bala no carro e peguei o papel, tava com o braço assim, eu ia jogar na rua. Falei, cara, não, eu sou um legendário. Na hora veio na minha cabeça. Sujar essa rua pra quê? Eu sou um legendário. Como é que eu vou sujar? Que exemplo que eu tô dando? Legendário sempre deixa o lugar melhor mais do limpo, que... mais limpo do que quando você chegou. Exatamente. Na hora eu vi essa mensagem, cara. Falei, cara, então, olha pra você ver aonde que chegou, até nos mínimos detalhes, né? Então, hoje eu fui em alguns comércios que eu troquei uma ideia com a pessoa, eu fui... Parece que na hora que eu ia cumprimentar, falar com as pessoas, eu lembrava, cara, eu sou um legendário, eu preciso ser uma pessoa mais simpática com as pessoas, eu preciso ser... Então olha aonde já chegando, né? E, cara, a minha maior experiência no Legendários foi que lá eu fiz algo pela minha família, né? Porque a gente tem uma família lá dentro, né? E eu fiz algo pela minha família do Legendários que eu nunca tinha feito pra minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. E eu fiz lá. Entende? Eu entendi que uma família você não abandona, né? Família não abandona a família não deixa para trás, família valoriza, família tem que estar junto. E eu lembro que uma vez minha esposa estava se sentindo mal com alguma coisa, não lembro certo, só que não era tão mal assim. Ela estava passando malzinho, digamos assim. E nós dois estávamos deitados, ela falou, amor, pega um remédio pra mim lá, não lembro o que ela tava passando. Mal-estar ali. Mal-estar, falei, amor, tô cansado, cara, nós dois deitados, vai lá, pega lá. Nossa, amor, tal. E foi pegar. E, cara, isso passou pra mim, nem lembrava disso. Só que lá no Legendários, cara, eu fiz algo por uma pessoa que não é da minha família, em tese, lá era da minha família, que eu nunca fiz pra minha esposa. Eu tive que carregar um cara nas costas para atravessar um período ali, um lago, por conta das pedras, porque ele era deficiente visual. Ele foi como posso dizer, a minha carga ali, o meu fardo, o meu fardo, de fato, no Legendário. E aquilo foi trabalhando comigo, cara. Olha pra você ver, eu carreguei uma pessoa nas costas, coisa que eu nunca fiz da minha família. E guiou ele durante a trilha toda? Durante a trilha toda. Vanderlei. O Vanderlei, cara. Conheço ele já há uns 12 anos de idade. Porque ele de 12 anos atrás, idade de Juína. Na época da Assembleia, eu tinha uma igreja que ficou sem pastor uma época, e meu pastor me colocou como dirigente do culto. Sabe? Abrir a igreja e começar o culto. Aí ele chegava depois, dava a palavra e tal. E aí eu conheci o Vanderlei numa dessa, cara. Eu dirigindo o culto, eu passei, eu vi ele. Ele tem o costume de ficar assim, ó, batendo palma e se balançando, né? Eu passando pela igreja, vi ele batendo palma e me chamou a atenção a palma dele. Aí eu olhei e falei, opa. Aí ele, opa, é quem? Eu vi que ele tinha essa dificuldade da visão. Eu falei, eu sou o Cleito, tô indo pra igreja e tal. Ele, você me leva com você? Eu falei, levo. Aí na hora que ele tava de bermuda, chinelo, ele foi. Mas ele já estava preparado para ir pra igreja? Nada, tava de bermuda. Foi um ele encontro, só pediu pra me levar pra igreja. Foi um encontro com você. Aleatório. Você levou o cara pra igreja. Levei pra igreja. Você me leva. Eu falei assim, quem é você? Porque ele é bem conversador. Toda vez que ele conhece alguém, ele quer saber seu nome, ele grava seu nome muito fácil, ele quer saber a sua história. É gente boa. Ele perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou o Cleito. Aí ele falou assim, e você mora por aqui? Porque eu nunca ouvi falar de você, porque eu moro no bairro antigo. Falei, não, eu estou indo aqui abrir uma igreja, sou dirigente do culto aqui da Assembleia de Deus e tal e tal. Ele, que legal. Você vai me levar pra igreja hoje? Eu falei, claro que eu posso.
Só que eu tô meio atrasado. Ele falou, não, então me leva. Aí eu entendi que ele queria do jeito que ele tava. Né? Falei, então bora. Cleiton, aí você levou ele pra igreja, primeira vez que ele foi pra igreja, ele não era cristão, ele já era, qual que era a realidade dele? Você lembra disso ou não? Cara, eu lembro que eu perguntei pra ele se ele era cristão, ele falou que era já. Inclusive, ele não quis aceitar Jesus porque ele já era crente e tal, mas não ia à igreja nenhuma porque não tinha ninguém que levava ele. Entende? Ele tinha a mãe dele que não era crente, Sim. o padrasto que brigava muito, ele ficava sempre num banquinho na frente porque os pais viviam se batendo. Sim. Se brigava, então não tinha uma estrutura familiar, era muito ruim mesmo, assim, sabe? Bem sofrida. Aí ele me contou a história dele, me compadeci dele, e aí nós fizemos essa amizade. Então eu sempre levava ele pra igreja e tal. E aí lá em Juína ainda, eu mudei pra Presbiteriana Renovada, nesse meio tempo aí, e aí a gente perdeu o contato. A gente perdeu o contato, e aí vim pra Sinop, hoje já tem 6 anos que a gente tá aqui em Sinop. E quando eu vi ele lá, eu falei, cara, aí ele caiu na minha família, do Não Legendário. foi tua escolha. Não, aleatório, né? De repente eu olhei e falei, cara, o Vanderlei ali, velho, aí na fila, né? De repente formou as famílias, ele na minha família. Aí o cara falou assim, ó, vocês têm uma pessoa especial pra vocês cuidar da família de vocês. Aí o Vanderlei, eu fui dar um abraço. Fui dar um abraço nele e falei, Vanderlei, duvido de saber quem que é. Ele falou, é o Cleiton, na hora. Porque ele grava essas coisas assim, fora de barra. Olha só, cara. Eu falei, é eu mesmo, cara, abracei ele, que bom que você tá aqui e tal. E ali pronto, cara. Aí você seguiu a trilha toda com ele. Com ele, cara. Teve ali um momento ou outro que o Elias, Já eram né, amigos. que ajudou bastante também, mas, cara, os momentos ali mais difíceis de montar barraca, desmontar a barraca para ele, calçar ele esqueceu a caneleira dele, o bastão, e aí eu montei o bastão, dei meu bastão para ele, dei minha caneleira para ele, aí depois do evento, os legendários, né, deram o caneleiro, então eu peguei a minha de volta, mas ele não conseguia caminhar com o bastão, então meu bastão dele era meu ombro que ele segurava, então eu peguei de volta o ombro. Cara, foi uma experiência assim, ó. Teve um momento que meus dedos estavam todo doído de carregar água e eu tinha que carregar a água dele, porque ele não conseguia segurar com a mão no meu e carregar o galão no outro. Então foi uma experiência extraordinária de ter que direcionar uma pessoa que não, né, não tinha visão, não consegue enxergar no momento daquele, cara. Meio do pedra, toco, e assim, foi água, foi surreal, cara. E aí Deus começou a falar no meu coração isso aí, cara. Tipo assim, ó, isso aqui eu quero que você faça com a sua família, entende? Com as pessoas ao seu redor, direcionar, carregar se for preciso, entende? Então ali eu carreguei literalmente ele nas minhas costas, né? E a palavra foi dar a direção para minha família, para as pessoas que não têm a visão, talvez uma visão espiritual. Eu sei esse direcionador espiritual na vida da família, dos amigos, das pessoas próximas a mim. Então Deus foi ministrando no meu coração durante. E aí eu entendia por que o legendário falava lá, cara, é espiritual, muito é espiritual. Vai orando, vai louvando, porque é espiritual. Se vocês não louvar, não orar, vocês não vão dar conta e tal. Eu comecei a entender, cara, é espiritual mesmo. Porque até o segundo dia, eu tava, o que eu vim fazer aqui, cara? Até o segundo dia, o primeiro dia, nossa, a hora que, primeira vez que teve alguns acontecimentos lá, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou um mau marido. Eu não sou um cara que não bato minha mulher, não sai gritando com minha mulher, não trai minha mulher, eu cuido dos meus filhos, eu sou crente, eu sou um sacerdote, levo meus filhos pra igreja. O que eu tô fazendo aqui, cara? Mas daí, no segundo dia de noite, na descida, que Deus foi falando comigo. Foi uma das horas que eu mais carreguei ele, uma descida muito íngreme, que ele não aguentava, ele tem que se sustentar nas minhas costas. Teve uma hora que eu caí junto com ele, que meio que ele puxou para trás, nós caímos junto, eu cuidando dele ali e tal. E aí Deus foi ministrando no meu coração. Então uma dessas experiências fortíssimas foi isso, cara, é direcionar as pessoas que talvez dependa de mim, ou que tá ao meu redor, que não tá tendo uma visão, e eu direcionar essas pessoas. Maravilha. Para aquelas pessoas, né, que estão assistindo, que ainda não conhece, né, não tem essa percepção do que é, talvez, qual que é o recado do Cleiton para aqueles que estão assistindo? Sobre o Legendário? Dois Legendários. Cara, você que é homem, você tem que ir. Simples assim. Todas as pessoas que estão conversando comigo, Cleiton, cara, você é homem. Quer ser um provedor, um direcionador, um protetor da sua família? Quero. Então você tem que ir pro Legendário. É isso. Porque é um lugar que você vai viver uma experiência que em lugar nenhum, em momento algum na sua vida, você vai ter uma experiência como aquela. Ontem, na rodada de negócio que eu estava em Sorriso, conheci lá um irmão, um legendário, um irmão de fardo, e ele falou essa mesma frase. Cara, é uma experiência que em lugar nenhum você vai ter.
Você não vai conseguir ter essa experiência. Conto com Deus é maravilhoso, retiro é maravilhoso, mas essa experiência do físico com o espiritual, do material com o mundo sobrenatural, essa junção ali, cara, é incrível. Então, você entra um cara e sai outro, de verdade. Eu entrei um Cleito, quando a minha esposa brinca, não sei o que, foi, amor, isso aí é o Cleito antes do legendário. O Cleito depois do legendário não faz mais isso. Isso aí é o Cleito que morreu lá, agora nasceu outro. Verdade. De fato, não é um lugar mágico por si só. Não. Né? As pessoas falam assim, mas o Senhor está onde? Só está lá? Não, o Senhor está em tudo quanto é lugar. O Senhor está em todos os lugares. Mas você separar esses dias, essas 72 horas, para buscar de fato a presença de Deus, né? De fato, ter essa experiência na sua vida, mudou e vai mudar muito mais homens. Exato. Então, o nosso convite, né, vá, faça. Se você sair de lá, e aí até esse tempo atrás eu conversei com um amigo meu aqui, ele falou assim, rapaz, se o cara for lá e voltar e ele não gostar, eu pago para ele o valor que ele pagar lá. Porque vai ser difícil alguém vivenciar esse momento de legendários e dizer, não, foi ruim, não gostei. Ah, não mudou a minha vida, não, eu não fui impactado com isso, porque vai ser impactado. E homens posicionados, homens melhores, serão famílias melhores, ruas melhores, bairros melhores, uma cidade melhor, porque o homem é aquele que dá a direção de fato para sua casa. Exatamente. Então, isso que você falou é muito importante, porque, Jesus está só lá, cara, mas quando que você tirou 72 horas do seu tempo para ficar 100% ligado às coisas de Deus? Então, não é que é porque ele estava lá e não está em outro lugar. Cara, talvez se você tirar 72 horas, levar o seu corpo, o seu físico para um cansaço, quebrar o seu ego, porque talvez você está dentro do seu quarto, lá você tira, não, vou tirar 72 horas dentro da minha casa para ter um momento com Deus. 72 horas sem celular, sem falar com ninguém, sem esposa, sem nada, tá. Mas e aí? O seu ego, essa capa que você carrega do cara que é o empresário, o cara que tem a conta bancária recheada, que não conversa com qualquer um. Você não teve essa experiência lá. Então lá a gente tem isso aí, cara. Você se iguala a todo mundo, então você quebra o seu ego, um lugar que você quebra o seu ego, o seu título não vale de nada. Todos são iguais. Todos são iguais. Aí você está preparado para ter esses 72 horas com Deus. Porque daí você deixa toda a sua bagagem, o seu ego, o seu eu de lado e vai ter um encontro com Deus. Coisa que no dia a dia você não consegue. Porque não tem ninguém te confrontando ali para quebrar o seu ego. Você pode até tirar os 72 horas de jejum e oração no seu quarto. Mas quem vai te confrontar? Como você vai quebrar o seu ego? Então por isso que não é porque é o Legendários. É o ambiente, a experiência, todo o ecossistema que é desenvolvido em volta disso que faz transformar a gente. Não é o Legendário. Cleide, você encaminhou para mim aqui o áudio. Vamos ver se a gente consegue escutar esse áudio aqui então. Deus, por favor, guarda o papai, não deixa nenhum mal atrapalhar eles, porque eles estejam seguros, livre e guarde todos os homens que foi subir na montanha, que eles vão em paz, livre e também nem com machucados, não deixa nenhum bicho picar ele, que ele venha em paz, muito confortável e não deixa nenhum mal atacar eles que tá tentando. Livra eles seguro, vai com eles em paz, confortável, livre, seguro, não deixa nem eles vir com nenhum machucado. Livra eles de todo mal, com nariz de entupidos, canais respiratórios desentupidos, em nome de Jesus, amém. Você tava com o nariz entupido, né? É que essa oração que a gente sempre faz de noite, porque eles não ronca. Cara, e essa oração aí, você é louco. Quando minha esposa mandou que no domingo que eu peguei meu telefone e vi, foi emocionante, cara, porque a minha esposa não mandou ele orar. Foi porque ele tinha orado, ela falou, pera, filho, pera, papai, a mamãe vai gravar.
Aí ele voltou a oração. E decisão da oração Foi dele, entende? Então, assim, Deus, né, tocando o coraçãozinho dele. E minha esposa não comentou sobre, vai ser vários homens, o pai vai subir a montanha. Ele quis ir comigo no dia, até gravei no story. Ele chorou, pai, eu queria ir com você na montanha. Filho, essa o papai vai sozinho. Uma outra hora o pai leva você nessa montanha, em outra montanha. E ele fez essa oração aí, eu falei, cara... E aí é onde a gente vê a gente levando os nossos filhos pro caminho, né? Onde deve andar, como a palavra fala, né? Ensinando nosso filho a orar. Sempre tem essa prática, entendeu? Maravilha. Meu irmão, nós ouvimos a oração, agora a oração vai ser sua. Show. Gostaria que você pudesse orar para quem está nos assistindo, para as famílias, para aqueles que têm dúvida de participar desse movimento. Querido, são 4 dias, você não vai morrer por isso. Né? Não vai... Estamos aqui, né? Estamos aqui firmes e fortes. Logicamente, nós temos o cuidado, né? Nossos diretores de pista, coordenadores, sempre colocam que primeiro vem segurança, em primeiro lugar. Em segundo lugar vem segurança. Em terceiro vem segurança. Em quarto vem segurança. E é espiritual, obviamente, mas segurança em primeiro lugar. Então, automaticamente, se você tiver com todas as condições físicas e às vezes clínicas, né? Está lógico, com situações de dificuldade ali, problemas de coração, enfim, coisas que o médico vai proibir você de ir, então automaticamente é uma questão de cuidado médico. Exato. Mas fora isso, querido, participe. Eu estou ainda rouco ainda, porque eu trabalhei nesse lá em Juína, o Cleito estava participando, né, e eu estava trabalhando lá, mas faça um esforço e vá. Vale a pena o investimento. O pequeno investimento financeiro, as pessoas colocam aí que são grandes fortunas e valores altos, milionários, não são. Talvez você, né, pague a sua inscrição, talvez você faça, mas eu vou ter que comprar equipamento, mochila. Tantas pessoas já foram fazer, então essas pessoas têm esse equipamento. Se o Cleiton não for trabalhar, ele tem o equipamento, então com certeza ele vai emprestar para alguém. Com certeza. E assim nós vamos fazendo. Então não achem empecilho para fazer isso. Não achem desculpa para fazer isso. Sabe? Ouça a voz de Deus. Seja desafiado nessa hora. Tem tantas pistas no Brasil e no mundo. Procure saber sobre isso e vá. E quando você voltar, me ligue, me procure, mande mensagem. Você vai vir aqui sentar, bater esse papo, conversar e vai de fato dizer que você foi e teve uma experiência extraordinária. Cleito, ora então para nós, para nossas famílias, nossa cidade, nosso país, enfim. Essa oração. Vamos orar então. Senhor Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado da gente, nos mínimos detalhes. Muito obrigado pela vida, porque quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de hoje estar vivo, acordado, para falar das boas-vindas do Senhor. Muito obrigado, então, por isso. Muito obrigado pelo ar. Muito obrigado por cada coisa que o Senhor fez em nossa vida, pela família, pelos amigos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse podcast, falando das suas maravilhas, falando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Somos eternamente gratos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse período ali de 4 dias na montanha, onde o Senhor tem trabalhado grandemente na minha vida, e não só na minha, naqueles quase 300 homens que estavam ali subindo a montanha, aqueles outros homens estavam servindo. Pai, o Senhor fez um divisor de água na vida de muitos homens, e eu acredito que as casas desses homens, os bairros, as cidades, o estado, o país, essa nação vai ser melhor com homens bem posicionados diante da presença do Senhor, cuidando das suas famílias. Pai, que o Senhor possa tocar o coração de cada um que está assistindo hoje esse podcast, ó Pai, que o Senhor possa tocar no íntimo do coração desse homem que está assistindo, que ele possa ter essa vontade, esse desejo de transformar sua vida, ser um homem, um varão, a qual dá direção, a qual protege, a qual provê a sua família. Pai, abençoa o Fernando, abençoa a vida dele, a família dele, ó Pai, que está empenhado, ó Pai, nos abençoa a família de cada um que aqui está assistindo. Essa é a minha oração. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa nação, os 125 mil homens legendários, que daqui um dia vai passar de 1 milhão de homens. Quanto mais homens,
posicionados na tua presença, eu acredito que nós vamos ter uma nação melhor. Porque o Senhor disse que o Senhor está no céu, o céu é do Senhor, mas a terra o Senhor deu para os seus filhos governarem. Então que sejam homens bem posicionados, que venham governar essa terra, venham governar a nossa nação. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu irmão, obrigado, viu, do bate-papo, e que o Senhor te abençoe mais, que você possa estregar aí na 100ª franquia, Amém. né, vendo os filhos crescendo, vendo aí as bênçãos do Senhor vindo sobre você, sobre a sua casa, e continue tendo um coração generoso. Amém. Tá bom? Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.